Impressionante, inacreditável, apoteótico. Eu acho que essas são as palavras que definem o campeonato do Fortaleza até o momento. O Fortaleza, nos últimos 9 jogos, venceu 8, pegando o Flamengo no Maracanã, pegando o Cruzeiro em Cariacica, venceu do Vitória, venceu ontem do Criciúma. O Fortaleza está empilhando vitórias, uma máquina de triturar adversários, e nesse momento, a gordura que o Fortaleza está criando para o quinto colocado, que nesse momento é o Cruzeiro, é muito significativa. São 6 pontos de gordura criados nesse momento. Ou seja, o Fortaleza está consolidando cada vez mais a sua vaguinha na Libertadores de forma direta em 2025. Eu acho que esse é o grande ponto da análise. Mais uma vez, reafirmo o que eu venho falando em vários vídeos. Essa minha reafirmação, ela vai perdendo força conforme o Fortaleza vai vencendo mais jogos, né? Mas eu ainda sustento a minha opinião de que ainda não existe uma briga pelo título, porque estamos na 21ª rodada. Se a gente tivesse na 35ª rodada, era a briga pelo título. Nesse momento, ainda não é. Pode se tornar. O Fortaleza está fazendo um campeonato, sim. Que pode brigar pelo título? Sim, é óbvio, pô. O time está com 21 jogos, 42 pontos, a um pontinho do Botafogo. Tem 17 rodadas ainda, tem muita coisa daqui para lá. O Fortaleza tem uma Sul-Americana que tem que focar também. Vai pegar o Rosário Central agora no meio de semana e tem que fazer o resultado. E tem que se classificar para a próxima fase. Sem dúvidas. Ali eu acho que é o maior potencial de título do Fortaleza na temporada. Mas, de qualquer forma, bicho, venceu mais uma na Série A. Tá engrenando sequência. E se vai vencendo, pode brigar pelo título? Óbvio que pode, né, pô? Se o time tá na 21ª rodada e tá com 42 pontos, pode brigar sim. Mas a minha análise em relação ao Fortaleza, ela continua sendo a mesma. Velho, é criar gordura nesse momento pro quinto, que é o Cruzeiro, com 36 pontos. E a gordura já é de 6 pontos. Ou seja, 2 rodadas pelo menos de diferença. É uma gordura significativa, velho. Beleza. Para o Flamengo, o Fortaleza abriu uma gordura de 2 pontos, mas é o Flamengo com um jogo a menos e que vai jogar hoje na rodada também. O Palmeiras está na 4ª colocação com 37 pontos, com 21 partidas realizadas. O Palmeiras tem 5 pontos a menos do que o Fortaleza, uma boa gordura. Só que eu acho que a gordura ela é mais significativa ainda quando você analisa para o 7º colocado, que é o Bahia, que justamente vai pegar o Vitória hoje na Fonte Nova. Velho, 10 pontos de diferença. E vamos lá, finge que o Bahia não vai jogar na rodada. O número de jogos do Fortaleza do Bahia é o mesmo, 21 jogos. 10 pontos de diferença é muita coisa para você tirar. E pelo que o Fortaleza vem apresentando nos jogos, e pelo que vai ter ainda em muitos jogos no segundo turno e tal, encaixe, Castelão, apoio do torcedor, eu acho que o Fortaleza tem tudo para, se tudo der errado a partir de agora, o Fortaleza beliscar uma vaga na Libertadores de forma direta. E vou explicar como. Se o campeão da Copa do Brasil tiver nesse G4 aí, vai abrir vagas. Também tem o campeão da Libertadores, tem todos aqueles critérios que vai abrindo vagas, né? E se até o 6º colocado tiver vaga direta na Libertadores, eu cravaria agora que o Fortaleza já está classificado para a Libertadores de forma direta na fase de grupos em 2025. Se abrir até a 6ª colocação essa vaguinha na Libertadores, cravo agora, tá classificado, tá garantido. Mas, óbvio, tem muito campeonato ainda daqui para lá, é evidente. Dito isso, a campanha ela é irretocável, tá, gente? Vamos passar para os gols, para análise rápida do jogo e falar também um pouquinho sobre Bahia e Vitória na Série A que vai rolar hoje. Antes disso, recado dos nossos patrocinadores, Montenegro Cargas. Saca aí. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como atriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, primeiro, gente, vamos pegar aqui o gol da partida, né? O gol foi dele, de Moisés, no segundo tempo, logo no início, né? Jogada de Pikachu pela direita, recebe o passe em profundidade, fica um 3 contra 2 dentro da grande área e Pikachu foi muito preciso, né? Esperou o último momento, meteu a bola entre as pernas do defensor do Criciúma e a bola chegou para Moisés, debaixo da barra, fazer o gol decisivo que trouxe mais 3 pontos para o Fortaleza na conta. Quem olha só o placar acha que o jogo foi difícil, e foi mesmo, não foi um jogo fácil. Que mais uma vez, João Ricardo teve que ser peça fundamental para o Fortaleza vencer mais um jogo. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Bolazier finaliza uma bola de cabeça e João Ricardo faz uma defesaça. Aos 10,
Alano vai na ponta direita e cruza mais uma vez para Bolazier fazer mais uma finalização de cabeça perigosíssima. E João Ricardo faz mais uma defesaça. Os primeiros 10, 15 minutos ali, o Criciúma chegou com mais perigo do que o Fortaleza na partida. E quando você olha para a própria estatística do jogo, é uma estatística equilibrada, né? Um jogo assim, meio que um pouquinho eletrocardiograma, que o Fortaleza ataca, o Criciúma contra-ataca, o Criciúma é um time bem encaixadinho, comandado pelo Cláudio Tencato, que já está aí faz 200 anos. Assim como o Voivoda já está aí faz 200 anos. 16-2 em finalizações, 2 grandes chances de gols para o Fortaleza, uma para o Criciúma, então é um jogo ali muito equilibrado. João Ricardo, 2 defesaças, quanto o goleiro Gustavo do Criciúma fez 3 defesas na partida. Enfim, o Fortaleza vai se soltando ali aos poucos na partida, vai criando algumas jogadas com Moisés, que foi uma peça importante no jogo, fez o gol da vitória, fez algumas boas jogadas com Kevin Andrade, mas jogo muito difícil, o Criciúma impôs muita dificuldade a Fortaleza no jogo, pelo que eu vi do compacto da partida. Eu não consegui acompanhar o jogo todo, porque eu estava ontem na Arena Pernambuco, durante a partida do Fortaleza, para acompanhar o jogo do Sport, é evidente. Então, uma análise profunda, tática e técnica aí do que cada treinador fez, infelizmente, nesse vídeo vocês não vão encontrar. No jogo passado, a gente fez uma análise mais profunda quando o Fortaleza venceu do Cruzeiro, lá em Cariacica, tá? Bom, mas também o Criciúma não ameaça tanto depois dessas chegadas no início do primeiro tempo. Tem um chute ali de Meritão, que a bola raspa a trave, ia ser um golaço, mas também não muda muito o enredo do jogo. É um jogo ali muito truncado, muito batalhado, e sem grandes oportunidades e grandes emoções no segundo tempo. Mas acabou dando Fortaleza, e a campanha ela é perfeita. Para mim, ela é perfeita dentro das limitações, e agora criou gordura para poupar na Série A e jogar a Sul-Americana com foco 100% para buscar esse título aí. Detalhe que ainda assim jogou com algumas peças que são titulares no banco, né? Poupando o Pochettino, Breno Lopes e o Pacheco também, que são titulares da equipe, tá? Hércules, que é um jogador que entra bastante nos jogos, também foi banco de reservas. Cardona, que é um jogador importante, que foi titular nos últimos jogos, também foi banco. Enfim, ainda assim com o Fortaleza um pouquinho meio mescladão ali, conseguiu fazer um bom jogo diante das suas limitações e venceu mais uma partida que era o principal, né? Dito tudo isso, hoje tem Bavi, né, meu irmão? E se tem Bavi, tem jogão. É jogo pegado, jogo tenso, jogo nervoso, batalhado, brigado. É guerra hoje lá na Fonte Nova, meu irmão. Vai ter provocação. A torcida do Vitória falando que hoje é jogo no campo neutro. A torcida do Bahia falando que vai ganhar das galinhas. Aí a torcida do Vitória falando que hoje é dia de comer sardinha. Provocação. Provavelmente teremos expulsões hoje no jogo, como normalmente tem. Só é pegar o histórico dos Bavis aí, em toda a vida. Sempre tem muita provocação, dedo na cara. A gente já sabe como é que funciona o Bavi. Então, jogaço. Pretendo fazer live pós-jogo sobre o Bavi hoje, tá, gente? Hoje eu vou estar com mais tempo. E, óbvio, vai ter esse jogo exclusivo para a gente acompanhar e trazer aqui a cobertura no canal, em live, provavelmente. Se não em live, em vídeo, pelo menos, vocês sabem que eu sempre tento acompanhar o máximo de jogos que eu consigo. É o seguinte, os dois times em situações distintas, né? O Bahia brigando por uma vaguinha na pré-Libertadores, /Libertadores, na 7ª colocação com 32 pontos. Tem que vencer porque se não vencer já pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro aí nas próximas rodadas. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos, tem o Atlético Paranaense também que tem 2 jogos a menos, então o Bahia pode ser ultrapassado por uma galera aí, precisa se reerguer na Série A, porque o Bahia vem 5 jogos sem vencer. São 3 derrotas e 2 empates, e na maioria desses jogos jogando mal. Não é que foram empates que deu azar, é que jogou mal nos 5 jogos aí praticamente que fez, e que merecia perder a maioria desses 5 jogos mesmo. Então, assim, precisa melhorar muito o futebol, tá focado na Copa do Brasil, e até, de certo modo, eu concordo, porque é o campeonato que dá para disputar um título. Esse ano a Série A esquece, já foi para o Beleléu, para o Bahia, não vai dar mais para disputar o título, pelo menos não, né? Pode até ser que disputem uma vaga na Libertadores ali, mas para título esquece, já foi, tá? O bonde já passou, já descolou e não vai pegar mais não o Bahia. Enquanto isso, o Vitória está na 15ª colocação, brigando para não cair, obviamente. A rodada ontem ajudou, né? O Corinthians empatou contra o Bragantino na Neoquímica Arena e o Fluminense perdeu o clássico para o Vasco lá no Newton Santos. O Vasco com mando de campo ontem por 2-0 venceu a equipe do Fluminense. Eu até consegui acompanhar o jogo sim, ontem à noite. E o Vitória segue firme nesse momento fora do Z4. Óbvio que o Vitória tem 5 jogos a mais do que o Inter, mas tem um jogo a menos do que o Corinthians e nesse momento tem o mesmo número de jogos do que o Fluminense. Então o Vitória está fora do Z4, isso é importante, mesmo se perder o jogo de hoje, então vai um pouquinho mais leve, sem tanta pressão e responsabilidade de ter que vencer o jogo a qualquer custo, tá? E ontem a derrota do Criciúma também foi bom pro Vitória. A rodada até o momento tá ótima pro Vitória, né? Todo mundo que briga ali para não cair,
A maioria, ninguém ganhou. Criciúma perdeu, Cuiabá perdeu para o Grêmio não vai cair nem a pau, como eu já venho falando para vocês. O Fluminense perdeu, o Corinthians empatou e foi isso por enquanto, né? Ainda tem um desenrolado toda uma rodada aqui. Então, começou boa a rodada pro Vitória também nessa Série A. Bom, primeiro, histórico, né? Vamos pegar aqui o histórico hoje na Fonte Nova. A gente vê algo maluco, né? Que a gente já vem falando isso há um bom tempo. O Vitória, mesmo já estando mais tempo na Série C do que o Bahia nos últimos tempos, né, nas últimas temporadas, Série B também e tal, sempre estando no patamar abaixo em relação ao Bahia, em questões financeiras, poder de investimento, estrutural, tudo. Mesmo assim, o Vitória leva vantagem. Ganhou o Campeonato Baiano esse ano em cima do Bahia e jogando muito mais bola. Teve confronto já na Série A, o jogo terminou empatado. De certo modo, o resultado acabou sendo ruim para o Vitória, porque abre 2-0, sofre um empate. Mas o Vitória, mesmo estando bem abaixo tecnicamente em relação ao Bahia, o elenco do Bahia é melhor. O Vitória não baixa a rédea, não. O Vitória não baixa a guarda e consegue bons resultados contra o Vitória. Mas é algo muito equilibrado. Quando a gente olha aqui para o cenário dos últimos 6 anos, aproximadamente, 2018 para cá, é um cenário quase que de igualdade mesmo. O Vitória levando um pouquinho de vantagem. São 4 vitórias do Vitória, 3 vitórias do Bahia e o resto são empates, né? 3, 5, 6, 8 empates aí no histórico recente dos últimos 6 anos. Então, assim, não me esperem aqui eu falar quem vai ganhar, quem é favorito, porque nada disso interessa. Clássico Bavi é um outro campeonato, é um jogo à parte. É um jogo maluco. Às vezes quem joga bem perde, quem joga mal ganha. Às vezes você joga bem e ganha mesmo, às vezes não. Tudo pode acontecer, a loucura, meus amigos. E outra, viu? Não me esperem aqui eu cravar quem vai vencer o jogo de hoje, não. O Bahia, na teoria, é favorito, porque joga na Fonte Nova, tem um elenco melhor e está na 7ª colocação. Na teoria, o Bahia é o favorito. Mas qual é a garantia que o Bahia vai vencer do Vitória? Nenhuma, zero. Velho, Bavi é um jogo à parte. Que absolutamente tudo pode acontecer. Tudo. O Vitória pode vencer hoje na Fonte Nova? É evidente que pode. Como já fez isso em outras oportunidades. O Bahia pode vencer hoje? Pode. Até meter 2-0, 3-0, 3-1. Pode. Tem mais time do que o Vitória. Mas eu não consigo ter convicção de mais nada sobre o Bavi, porque a partir do momento que eu comecei a acompanhar mais Bavis, eu chego na conclusão que de nada eu sei. Então, eu prefiro me conter e esperar o jogo e a partir daí fazer análise no pós-jogo, tá, gente? Bom, vamos pegar as escalações aqui para vocês. Marcos Felipe, Canu, Gabriel Xavier, Santiago Ares e Juba. É a prova de escalação do Bahia, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. É a base do time do Bahia em toda a temporada, né? O Vitória aqui não vai com Mateuzinho hoje, que era uma peça fundamental para o Vitória no meio campo. Vai com Jean Mota hoje na meiuca, que é muito pior do que Mateuzinho. Mateuzinho é muito melhor, tem nem comparação. Mas o Vitória vai com Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo Neres, William Lepe, Lucas Esteves, Luan Vinícius, William Oliveira, Ricardo Hiller, Jean Mota, Osvaldo e Janderson. Essas são as próprias escalações. Cara, como é bom acompanhar o Bavi, viu? Não teve esse ano um Bavi ruim. Você fala, porra, que jogo ruim. Não teve um, irmão. 3-2 no Barradão pro Vitória, 2-1 pro Bahia na Fonte Nova, 3-2 pro Vitória no Barradão também, e nas duas finais ali do Campeonato Baiano, 3-2 pro Vitória, e 1-1 no jogo da volta, e na Série A, 2-2. Velho, foi só jogaço. E hoje promete ser mais um jogaço na Fonte Nova. Essa é a minha expectativa. Essa é a única coisa que eu vou cravar. Vai ser um jogaço. Só tenho isso a dizer. Tamo junto. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Tamo junto.